Você já parou para pensar em como uma estrada é construída? A gente passa por elas todo dia, de carro, de ônibus, de moto, mas raramente imagina a complexidade por trás daquele asfalto lisinho. É uma verdadeira obra de engenharia, que transforma terrenos irregulares em caminhos seguros e eficientes. Hoje vamos fazer uma viagem completa pelo processo de pavimentação, desde a preparação do solo até a sinalização final. Vem comigo desvendar os segredos do asfalto. Tudo começa muito antes do asfalto sequer ser produzido. A primeira etapa, e uma das mais cruciais, é a terraplanagem. Pense nela como a fundação de uma casa. Se a base não for sólida, toda a estrutura fica comprometida. O objetivo aqui é preparar o terreno natural para receber as camadas do pavimento. Primeiro, os engenheiros estudam o solo para entender suas características. Se é mais argiloso, arenoso, se tem muita umidade, com base nisso eles projetam como o terreno deve ser modelado. Aí, as máquinas pesadas entram em ação! Tratores de esteira, motoniveladoras e escavadeiras trabalham para remover a vegetação e a camada superficial do solo, que geralmente é rica em matéria orgânica e instável. Depois, começa o trabalho de cortar e aterrar. As partes mais altas do terreno, os cortes, são escavadas e a terra removida é usada para preencher as partes mais baixas, os aterros. O objetivo é criar uma plataforma plana e uniforme, com a inclinação certinha para o escoamento da água da chuva. Essa inclinação, chamada de grade, é fundamental para evitar poças e garantir a durabilidade da estrada. Durante todo esse processo, rolos compressores passam várias vezes sobre a terra para compactá-la ao máximo, eliminando espaços vazios e garantindo que o solo fique denso e resistente. Com o terreno preparado, é hora de construir as camadas que formarão a base do pavimento. É como montar um bolo de várias camadas, onde cada uma tem uma função específica para distribuir o peso dos veículos e proteger o solo natural. A primeira camada que vai sobre a terraplanagem é o subleito. Basicamente, é a parte superior do terreno natural, que foi compactada e preparada para ser a fundação de tudo. A qualidade do subleito é vital, e às vezes ele precisa ser reforçado com materiais como cimento ou cal para ganhar mais resistência. Acima do subleito vem a subbase. Essa camada é geralmente feita de materiais granulares, como brita, cascalho ou uma mistura de solo com outros materiais. A função da subbase é distribuir o peso que vem de cima por uma área maior, aliviando a pressão sobre o subleito. Ela também serve como uma camada de drenagem, ajudando a água que eventualmente se infiltra no pavimento a escoar para as laterais. A espessura da subbase varia muito, dependendo do tipo de solo e do tráfego esperado na rodovia. Estradas com tráfego pesado, como as de caminhões, precisam de uma subbase bem mais robusta. Depois da subbase, temos a base. Essa é a principal camada estrutural do pavimento. É ela que suporta a maior parte da carga dos veículos antes que ela chegue às camadas inferiores. A base precisa ser extremamente resistente e durável. Geralmente é feita de materiais de alta qualidade, como brita graduada, uma mistura de pedras de diferentes tamanhos que se encaixam perfeitamente, ou misturas de solo-cimento e solo-brita. A compactação dessa camada também é rigorosa, para garantir que não haja deformações futuras. Uma base bem feita é o segredo para um asfalto que não afunda nem cria buracos com o tempo. Agora chegamos na parte que todo mundo conhece: o revestimento asfáltico. Mas antes de aplicar a camada preta, um passo intermediário é essencial. A imprimação é como passar um selador na parede antes de pintar. Uma camada de asfalto diluído, chamada de ligante, é espalhada sobre a base. Essa imprimação tem duas funções principais: impermeabilizar a base, protegendo-a da umidade, e criar uma ponte de ligação, uma cola, para que a camada de asfalto que vem por cima adira perfeitamente. Sem essa etapa, o asfalto poderia se soltar da base com o tempo. Finalmente, é hora do show do asfalto. O que chamamos de asfalto é na verdade uma mistura chamada concreto betuminoso usinado a quente, ou CBUQ. É uma combinação precisa de agregados, pedras de vários tamanhos e areia menos, com um ligante asfáltico, que é um derivado do petróleo. Essa mistura é produzida em usinas a altas temperaturas. Por volta de 160 graus Celsius,
e transportada em caminhões basculantes que mantêm o calor. É por isso que você sempre vê aquela fumaça saindo do asfalto quando ele está sendo aplicado. Na estrada, uma máquina enorme chamada vibroacabadora entra em cena. Ela recebe o asfalto quente do caminhão e o espalha sobre a base imprimada, em uma camada uniforme, com a espessura e a inclinação projetadas. Logo atrás dela vêm os rolos compressores. Existem diferentes tipos de rolos. Os rolos de pneu, que fazem uma compactação inicial, e os rolos lisos, metálicos, que dão um acabamento final, deixando a superfície bem lisa e densa. A compactação na temperatura certa é crucial. Se o asfalto esfriar demais, ele não compacta direito e fica poroso, permitindo a entrada de água e se desgastando mais rápido. Se estiver quente demais, a mistura pode se deformar. É um trabalho de precisão, mas a estrada não está pronta só com o asfalto. A segurança é tão importante quanto a estrutura. É aí que entra a etapa de sinalização. Primeiro, vem a sinalização horizontal, que são as pinturas no asfalto, faixas de divisão de pista, faixas de pedestres, linhas de bordo, tudo é pintado com uma tinta especial, de alta durabilidade e refletividade, para que seja visível tanto de dia quanto de noite. Máquinas específicas aplicam essa tinta, garantindo que as linhas fiquem retas e com a espessura correta. Em alguns casos são usadas taxas refletivas, os famosos olhos de gato, para melhorar ainda mais a visibilidade noturna e em dias de chuva. Depois da pintura, é a vez da sinalização vertical, ou seja, as placas. Elas são a linguagem da estrada e são divididas em 3 tipos principais. As placas de regulamentação, geralmente circulares com borda vermelha, ditam as regras. Limite de velocidade, proibido ultrapassar, parada obrigatória, desobedecê-las é uma infração. Temos também as placas de advertência de formato quadrado e cor amarela, que alertam para perigos à frente. Curva acentuada, animais na pista, pista escorregadia. E por fim, as placas de indicação, que podem ser verdes, azuis ou brancas, e servem para orientar o motorista sobre destinos, distâncias e serviços. A instalação de todas essas placas segue um manual rigoroso, para que fiquem na altura e na distância certas para serem lidas com segurança. Além das placas, outros elementos de segurança são instalados, como as defensas metálicas, ou guarda-reios, em trechos de curvas perigosas ou aterros altos, para evitar que os veículos saiam da pista. A drenagem também recebe os toques finais, com a construção de sarjetas e bueiros para captar a água da chuva e levá-la para longe da pista, evitando aquaplanagem e danos à estrutura. E, depois de todas essas etapas que envolvem muito planejamento, tecnologia e trabalho pesado, a estrada está finalmente pronta para ser liberada para o tráfego. Da próxima vez que você estiver dirigindo por uma rodovia, lembre-se de todo o processo complexo que está sob as rodas do seu carro. É uma combinação de ciência, engenharia e muito esforço para conectar pessoas e lugares com segurança e eficiência. Espero que você tenha curtido essa jornada pelo mundo da pavimentação. É um assunto fascinante e que faz parte do nosso dia a dia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E me conta aqui nos comentários. Você imaginava que era assim que se construía uma estrada? Muito obrigado por assistir e até a próxima.